20 horas. Essa é a Rádio Fá Brasil, conectando você aos ancestrais. Meu nome é Fadaió. E aqui, tampado por uma tela do computador, tá Babá e Fademim também, comigo aqui ao vivo. Babá e Fademim, o Fel Melá. Esse é o programa Equilíbrio, aqui ao vivo para vocês. Vai estar disponível no YouTube, youtube.com/radiofabrasil ou youtube.com/oromilatv. Tá nas suas páginas oficiais, né? facebook.com/radiofabrasil ou /radiofabrasil.oficial. Okay? E também tem no Google também. O vídeo tá em blog. Todo mundo colocar Rádio Fá Brasil vai conseguir achar todos os vídeos. Está em todo lugar. Com certeza a informação está em todo lugar. Na internet, né? O programa Equilíbrio, vamos dar uma continuidade, né, ao programa da semana passada. Papai Fademim vai dar umas belas e umas novidades a gente aqui. Principalmente vamos enfatizar o programa Equilíbrio, o comportamento do ser humano, quem somos nós, o que devemos fazer, né? Papai Fademim tá ao vivo aqui. Papai Fademim, dá um boa noite para todo mundo, por favor. E o senhor pode começar para a gente falar as novidades aí dessa semana primeiro, né? Muito obrigado. Ojubá a todos os presentes, a todos os ouvintes, a todo o povo que há, povo religioso, fé, que juntamente conosco online possa estar com os caminhos abertos para a paz, para a saúde, para a tranquilidade e para todos os bons princípios da vida. Aproveitando alguns conceitos e efeitos do eu apelei. O bom caráter, o valor que possa levar toda uma sociedade de fé espiritual ao bom senso da vida. O maior problema para a filosofia de Fá ocorre quando tentamos transferir ou passar os princípios de Fá aos povos ocidentais, onde o conceito de eu apelei, que quer dizer o bom caráter, entra como se fosse tragicamente um tribunal de acusações. O consciente ou inconsciente tem cada vez mais identificado o conceito iorubá de eu apelei, que pretensiosamente tenta afirmar a palavra absoluta de Olodumare, o Deus Todo-Poderoso. O resultado foi que esse conceito da palavra eu apelei introduziu na competência do sacerdote, de todo sacerdote religioso, permitir regras no comportamento do cotidiano. Sim. Para todos aqueles que possam se inteirar em novos costumes para a sua evolução. Tendo aí que surgir uma nova adaptação de equilíbrio dentro dos conceitos de Fá para uma nova época, nós pertencemos à diáspora. Diáspora quer dizer o culto fora de seu berço pátria, que é eleito. E Fá é o resultado do exame mais preciso e controlado como o universo funciona e qual a nossa relação com ele. Portanto, Ifá é a codificação genética do mundo, de nós mesmos, como sendo parte integrante da ciência de origem. Nós não temos nenhuma mitologia diferente do que foi escrito em outras religiões, influenciando seus praticantes a se relacionar com Deus, citando regras. Ifá é um estudo brilhante de como o universo funciona, como podemos trabalhar com ele, e como e quando o fazemos, o resultado para as nossas vidas e daqueles que ao nosso redor estão, podendo muito bem estar harmoniosa e feliz. Papai Fademim, diga. Deixa eu cortar rapidamente o senhor. Tem pessoas que não sabem interpretar a palavra regra. A palavra? Regra. As pessoas não conseguem interpretar a palavra regra. Acho complicado, né? Em qualquer parte que nós estivermos presente, nós vamos encontrar regras onde se possa encaixar o direito de um e de outro. Exatamente, entendi. Entendeu? É para bem claro, porque as pessoas falam regra é alguma coisa que é imposta. Não. Tem gente, né, no mundo, até no IFA, fala, não gosta de seguir regra. No IFA não tem regra. Tem que explicar isso para as pessoas, né? Não, é direito quando começa o seu e termina o meu. É o livre-arbítrio.
né? Exatamente. Pode dar continuidade, gente, por favor. Ok. Onde é que o Iowapelê, o bom caráter, se encaixa nessa ciência original da vida? O Lodomário, em sua infinita sabedoria, construiu um universo que funcionava através de certos princípios lógicos dele. Em outras palavras, se você é uma semente, não importa quantas água você jogar, quantas orações você fazer, quantos sacrifícios ou quanto eboque você possa fazer. Ela irá apenas nascer uma árvore, que poderá ou não gerar frutos. Tudo depende muito somente de você. Exato. Dentro da lógica, não há necessidade em ser perfeito em tudo, pois somos falíveis de erro. Mas em uma base prática de como devemos interagir com a outra energia que nos cerca, que é a pureza do próprio. É a interação lógica da essência de Iowapelê, onde encaramos o primeiro princípio para si mesmo em coisas boas, saúde, prosperidade e respeito ao próximo. Mas aqui está o ponto essencial. São as observações do senso comum, como o universo funciona. E nós quase não precisamos de um conjunto de regras para agir sobre ele. Ou devemos saber onde está o certo e aonde está o errado. É bem metafísico isso, né? Com certeza, Você né? tá falando uma coisa metafísica. Eu estou falando no maior valor, aonde vai entrar o valor do Iowapelê no nosso Ori e no conceito da boa aceitação dele. Né? Já vem desde do céu para a terra. Exatamente, entre o Orion e o Aê. Né? É aí que foi dado o livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio é uma palavra criada na terra, mas ele fala de direitos, certo? Sim. Em dever e receber, né? Em dar e cobrar. Entendeu? Cobrar. A maior dificuldade do ser humano é descobrir onde começa o certo e onde termina o errado. Ou vice-versa, entendeu? É isso que eu estou querendo passar, Tadael. A maior dificuldade do ser humano é descobrir onde começa o certo e aonde termina o errado. Ou aonde começa o errado e termina o certo. Que é o livre-arbítrio. Isso é o livre-arbítrio. As regras que a gente fala exigem obediência cega. Tudo vai de como você aceita ela. De como você reflete sobre ela. Lógica requer exame e reflexão do intelecto. E nas religiões ocidentais, e em outras religiões, procurou introduzir obediência cega como uma medida de controle. O Iorubá procura a inteligência e o poder do pensar, refletindo sobre o bem e o mal, informando que o teste é assim que é a vida. Assim o próprio Ifá, Yori Ofun, né? O do Yori Ofun. A gente não pode ter pressa. A ONU não pode ter pressa. Exatamente. O que mais se vê aí são pessoas que têm pressa. Aí que chama a gente, né? Nós dois chama a gente de preguiçosos, né? Ah, vocês não caem pra nada, não sei o que, vocês não fazem força pra nada. Mas a gente fica já num zen que fala, não é agora, vai ser ali daqui a um dia, vai ser tudo resolvido. Exatamente. Jamais poderá ventar aonde não tiver pau para levantar. Pois é. Porque senão não forma, Rodmundo. Pois é. O pessoal chega no Ifá e já quer coisa bem... Já tá construída a casa, né? Não, precisa do alicerce. Não pega tijolo, não faz a massa, já quer a casa construída. Não, precisa do alicerce primeiro. Pô. Não dá chão. Não dá chão. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, nada a ver com o assunto agora aqui. É meio desabafo, tá? Não, eu não vou falar nem contra ninguém, assim. E até respeito até um pouquinho disso, né? Pessoal, eu não cultuo o ser humano, eu cultuo o orixá. Eu não preciso de ninguém. Se as pessoas querem me seguir, ou seguir Babá e Fadimi, tem livre acesso, nós somos sacerdotes. Então as pessoas não devem cultuar o ser humano, devem cultuar o orixá. E os babalôs que estão mais sábios, né? E os aprendizes têm que entender isso aí. Como eu falei, é metafísico. Quem tem 30 anos e tem uma certa sabedoria e o outro não tem, ele precisa vir buscar. Eu não vou chegar até ele e mandar. Eu tenho que ver o ser humano quando ele quer alguma coisa. Da mesma maneira... O pessoal acha que a gente tem uma bola de cristal em casa, entendeu? Da mesma maneira que você se dedicou, me dediquei, até chegar dentro do nosso propósito de conhecimento, de comparações, entendeu? Como eu cheguei em Ifá e aonde eu estou, você está entendendo?
Então, esses valores são os valores de reconhecimento da sua própria luta, da sua consciência religiosa, que você terá que ter realmente um fator chamado alicerce. Isso é o importante na vida espiritual, na material, e de todo aquele que se acerca no meio de uma sociedade. Eu sempre falo em sociedade, porque é dentro de uma sociedade que vive a família. Ela é um agregado de um todo, a família, que é a sociedade. E se nós não obedecer determinadas regras, que a gente fala regra, que não é imposição, é simplesmente escolha, você vai estar às margens do caminho. Você vai estar às margens do que é bom para o próximo e vai ter que ser bom para você. Isso faz com que as pessoas mais conscientes, antes de atacar o próximo, ela possa refletir o seu próprio interno. Isso, então, se fala que eu apelei, não é uma questão de obedecer a um conjunto de regras morais, sociais e religiosas dadas por Olodumare. É sobre como trabalhar dentro do universo para melhorar nossas vidas, sem que possamos danificar o universo em torno de nós mesmos, pois vivemos dentro dele. Pode falar, meu irmão. Não, desculpa, eu não falei respeito, começa por nós mesmos, né? Assim, jamais poderá alguém te respeitar se você mesmo não se respeita a si próprio. E quando nós passamos algumas coisas para alguém e autoconfiamos em alguém, e essa confiança seja de uma lealdade íntegra à outra parte. Isso é o mais importante, porque nessa permuta da vida, entre o bom senso, o colher, o estar presente e ser verdade, é um fator dentro da humanidade, que às vezes leva para o bom caminho ou para o mau caminho, a ganhar ou tudo perder. Essa é a realidade. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Pode fazer. Eu, hoje em dia, vejo que as pessoas sempre querem algo em troca. O senhor tem mais vivência do que eu aqui na Terra? O que o senhor entende disso? O que as pessoas, a maioria, não estou falando todas, sempre querem algo em troca? Estou falando para tudo. O que eu pude ver, meu irmão, dentro dessa caminhada da vida aqui no AE, né? Sim. Nessa idade que eu estou, não é muito, mas não é pouca. Sim. Com 66 anos. O ser humano, ele está sempre em busca. E a busca dele é sempre dentro de um valor bom. Dificilmente uma pessoa que vai te fazer um favor ou prestar algum serviço para você, que ele não vai querer permutar. Ou ele vai permutar por dinheiro, ou ele vai permutar por informações directas, ou por informações sociais, políticas, ou por informação religiosa. Sim. Desde quando, dentro dele, se tiver um propósito claro, e for de direito dele saber sobre o que ele está procurando, é muito mais fácil ele falar claramente dele, né? Porque o ruim é quando o ser humano ele procura dentro de um fator que ele se envolve sociopolítico religioso e faz um determinado jogo para conseguir querer caminhar ou construir algo sem alicerce. Então, aí que fica o perigo. É o perigo religioso, é o perigo social, que você possa levar 1, 2, 3 mil ou milhões de pessoas a uma situação ruim. Então, você vê o que acontece dentro das estruturas que levam-se a nação para frente, e nós vemos em minúsculo o que acontece dentro das religiões do mundo. Então, essa troca, ela existe desde que mundo é mundo. Sim. Mas ela tem que ser uma troca leal, uma pergunta leal sobre o que se pretende, o que é de esforço e o que é de direito. 50-50. Eu entendo dessa maneira. E IFA, Iori também vai estar sempre olhando tudo que é seu direito. Tinho lembrar de você o que de certo ou errado você pensou. Isso está em... Certo, muito obrigado. Pessoal que está participando aí na rádio, quem está entrando agora, nós estamos no Skype. Então, qualquer pergunta, vocês colocam no Skype Rádio IFA Espaço Brasil, só para dar uma alertada para todo mundo. Ou manda uma no Facebook. No Facebook eu estou,
É facebook.com/radiofabrasil.oficial. facebook.com/radiofabrasil.oficial. E peço para as pessoas, quando forem querer entrar ao vivo, eu vou chamar a pessoa. E vocês não deixem a rádio ligada, ok? Não deixem a rádio ligada por causa do atraso da nossa mensagem aqui agora, que chega depois de 30 segundos, 40 segundos. Valdemir, o que você falar mais pra gente? A respeito de comportamento, né? Caráter. Como eu até repito, né? Sim. É uma questão de não destruir, porque temos de viver nessa terra. Os nossos filhos e netos devem viver aqui também. E o processo de poluir ou prejudicar é simplesmente uma questão muito ruim e se caracteriza como mau caráter. E a pessoa a ser um oriburucu. Oriburucu é um ori ruim. Em tudo que ele se pretende a fazer, que as pessoas que ele se relaciona, ele vai viver de mal emoção. E o oriburu, dentro da razão do viver dele, ele criou uma consistência de se alimentar com emoções negativas. E o valor da emoção do ser humano, ele gera uma força. E essa força, ela é prejudicial com tudo e aqueles que essa pessoa se relaciona. O oriburucu, tem uns oriburucu que eles não são descobertos assim rapidamente. Leva-se um tempo, porque eles ficam camuflados. E toda pessoa que é portadora de um oriburucu, é porque ela mesmo se desgastou, ela mesmo se delapidou do cristalino, do puro que ela veio do Orum, ela vai tentar sempre se encobrir as ações maléficas que ela faz e age, e fica assistindo pelo lado de fora as pessoas sofrendo do outro lado. E isso é muito negativo para si próprio, porque na hora que descoberto, as pessoas são renegadas. A própria natureza faz a própria renegação. É daqueles que vivem, que alimentam de mal emoções. O mais prejudicial de todo esse fator é que quando, na volta para o Orum, certo? Ele pode ir parar no Orum, entendeu? É onde ele vai ser destituído, certo? De dentro de uma espiritualidade de tão negativo, de tanto ponto negativo, que ele adquiriu no Aê, na Terra. Só considero que um pouquinho mais à frente, mas só para a gente falar rapidamente, só considero que os abicu possam ter esse oriburucu também? Não. Eu não encaro o abicu, entendeu? Que vem do Ebeorum, né? Que são assim, negativos ou prejudiciais à humanidade, não. Certo? Simplesmente eles têm um propósito de evolução e vida espiritual, que é o nascer e desencarnar, né? Que abicu quer dizer nascer para morrer, né? Sim. Certo? E isso faz com que, porque já tivemos grandes, como dizem, né, grandes personagens na Terra, que foram grandes homens, grandes mulheres, que eram abicu e viveram muito tempo, certo? Tiveram vida longa, por quê? Porque dentro da realidade foram feitos determinados preceitos, e ebós, e tudo que tem que fazer, já descoberto ainda no ventre, entendeu? Então, essa descoberta da mulher que vai gerar o bico, porque, na verdade, a mulher ela é escolhida pelo Ebeorum, você está entendendo? Sim, sim. Que é para gerar filhos a cu. Porque, inclusive, nos casamentos, certo? Existe uma parte que a mulher roga, a noiva roga, para que ela não seja escolhida para ser filha de mães, ser mãe de filhos habitantes. Entendeu? Ela morre no casamento, né? Exatamente. Então, esse fator é um fator muito, assim, mal esclarecido no Brasil. O que é o abicu? O que vem da sociedade do Ebeorum, certo? E quem é a Laicô, tal, o pai, a mãe dele, onde rege o que é tratado quando eles vêm para a Terra, que tratado que ele tem com esse povo, com os irmãos dele, que fica requerendo a volta dele, e como é quebrado esse elo. Sim. E o quebrar esse elo é um fator muito relevante, mas só que em África
O tratamento começa com a mãe, para ela não gerar mais filho bicu, entendeu? Sim. Eu só Não é para só- lembrar um pouquinho de Uriburucu, que o senhor disse agora. Uriburucu é para ajudar as pessoas também aí fora que pode estar passando por isso, né? Vai escutar agora. Ou o Uriburucu normalmente não aceita o que a gente está falando, né? Mas eu vou falar mesmo assim. Por exemplo, aqui já teve várias pessoas na casa do senhor, né? Do Babai Fadimi já teve também. Aquela pessoa que já passou pela Umbanda, já passou pelo Kardec, não deu certo. Passou pelo Caboclo, não deu certo. Passou pelo Goiabeiro, passou pelo Babalaú, passou pela Yanifá. Nunca dá certo. Você faz rebote, tudo certinho, mas a pessoa vai lá e fala, acho que não deu certo, eu vou lá no outro. Isso aí, se eu tiver errado, Babai pode me consertar. Isso pra mim é Uriburu. Oriburucu. Mas olha, realmente é um Oriburucu, porque o equilíbrio dele, o Ronturossi, ele não tem base nenhuma sobre o equilíbrio espiritual. Porque uma coisa é você ter necessidade de uma ajuda espiritual e você fazer o seu próprio alinhamento. Sim. Para você seguir os conselhos que você recebeu espiritualmente, certo? Mesmo fazendo ebó ou não fazendo ebó, aonde você pode consertar ou tirar as manchas do carvão do seu cristalino. Porque quando nós vem para a terra, certo? Nós vem puro, nós não. E a questão de comportamento, a questão de caráter, certo? E de personalidade, são coisas difíceis de se reagir. Porque temperamento mais caráter é que vai gerar a personalidade, certo? O caráter, ele é assimilado dentro de uma sociedade, onde você possa ter temperamento forte, mas se você se lapidar, você vai ter bons contatos, boas amizades e ser uma pessoa. Isso é realmente aonde você vai deixando o Oriburucu. Porque o Oriburucu, nada para ele está bom. Se tiver alguma coisa boa perto dele acontecendo, para ele está ruim. Ele está fora de lugar. Ele vai estar sempre fora de lugar. Nada é bom para ele. Nada é ilê. Tudo é íbido. Tudo é íbido. Tudo é íbido. Porque ele se alimenta do íbido. Ele se alimenta das coisas negativas da vida, dos valores, e não leva ele a nada. Ou leva ele a tudo e quem está perto a nada. São inversões de emoções. Atrás da vida de quem está do lado, né? Você falou agora, né? Como? Quem quer ajudar essa pessoa, Claro. né? Atrás da vida da pessoa que está do lado dela também. Tudo. Porque tem um conceito que diz assim, que nem você falou agora há pouco, que ele é restritamente prejudicial. Nada disso. Tem pessoas que é bicu, que são ótimas pessoas, ótimo astral e de grande evolução. Sim. E agora? Como é que fica? Fica difícil você querer pôr uma tese que nem eles não entendem que o abicu, de que maneira que gera o abicu, como gera o abicu, certo? Eles estão pensando em 1000 outras teses que na realidade é simplesmente a mulher que foi escolhida para gerar filho abicu. E ele tem um trato no EBOR1, nascer e morrer. Isso aqui é lá no EBOR1. Sim. O babalaô, ele tem que ter experiência e conhecimento e interceptar esse elo. Simplesmente isso. Fazer com que os irmãos dele continuem esperando até ele voltar. Não forçando uma situação. Entendeu? E o Oriburucu, não. Ele é ao contrário dessa situação. É porque o Oriburucu, ele passa a ser Oriburucu já quando, na idade da consciência, né? É quando ele já sabe onde é o certo e onde é o errado. E por qualquer trauma que ele possa ter sofrido, escolhendo opiniões contrárias. Né? Essa é uma realidade social onde o ser humano ele tem que ter uma escolha boa, porque nem tudo é tratamento espiritual, sabe disso? Sim. Você precisa de um bom psicólogo, entendeu? Sim. Você precisa de um bom psiquiatra, entendeu? São problemas genéticos materiais, né? O que precisa de psiquiatria são problemas genéticos material, entendeu? É da função orgânica dele. Então, o babalaô também tem que saber, principalmente quando ele vem em Ibiarum, certo? Com todos esses problemas, e ele não tem doença física aparente. Correto, certo? Exatamente. Ele tem uma doença física, ele tem uma doença mental,
certo? Então é difícil de qualificar. Não estou julgando nenhum babalaô, nenhum sacerdote que qualifica-se a consulta plenamente. Eu não estou falando sobre isso, eu estou falando que ele tem que ter a consciência na autoapuração, de saber se esse Ibe-Arum, certo? Seja, alguns conhecem como Ossobarum, seja realmente espiritual ou material. Ele não está doente, ele não tem problema orgânico nenhum que aparece, estômago, ou seja, que for de qualquer órgão do corpo, isso aí pode estar no ori dele, no oriotê, entendeu? Já traduzir rapidamente que o Arum que Babai Fadimi está falando é doença. Mas que ele tá falando, por isso que ele fala material ou espiritual. Nem sempre o Arum é material, né? Exatamente. Então, se isso for bem qualificado, nós vamos conseguir uma triagem mais plena dentro da religião. Né? E essa triagem, essa qualificação do problema, também nós, sacerdotes, poderemos ajudar mais pessoas. Aqui em casa, aqui no CP, apareceu pessoas que não tinham problema restritamente espiritual. Poderia, sim, ter uma invocação para a melhora dele, para abrir caminhos e conseguir a cura através da ciência, através da ciência médica, entendeu como que é? Que possa intervir com tantos remédios evoluídos que nós temos. Porque nós também não podemos, na diáspora, pensar que só vai resolver com alguma magia. Certo? Pois é, muito bem falado. Vai, Fadimi, vou dar uma rápida pausa aqui. Sim. Deixar tocar. Tudo bem. Tomar uma aguinha e daqui a pouco a gente volta para continuar aqui a dar as informações às pessoas, ok? Tudo bem, tudo bem. Então, pessoal, espero todo mundo. Alô? Alfa Brasil, voltando, pessoal. Nós estávamos falando do comportamento, né? Do Oriburuku. Babai Fadimi, tem o Fábio de Guarulhos, que eu vi no computador aqui. Ele tem uma pergunta, quem está falando de Oriburuku. Se as pessoas têm como melhorar a vida delas, ou se não tem volta. O que o senhor diz sobre isso? A respeito de Oriburuku, a pessoa que está... Porque se torna um vício, né? Torna um desequilíbrio, né? E emocional, um desequilíbrio até físico, né? Porque ele tem uma fonte da onde gerou essa concepção dele. Pode ser por vários motivos. Depressão. Esse problema pode gerar de vários motivos. Pode ser um motivo familiar, pode ser por motivo de desprezo, pode ser por motivo de ser renegado. Depressão, né? Isso aí já começa no berço familiar, né? Já vem de algum problema, pessoas que se sentiram exclusas de determinadas situações, mesmo na infância social, ser recusadas, fatores de querer as coisas e não poder ter, o fato socioeconômico, né, da família pode levar a filhos a alguns traumas, e que tudo aquilo que ele consegue, o que conseguiu, ele foi debaixo de muita luta. Então ele pode ter um problema já na puberdade, ele pode ter uma exclusão social por questão de comportamento vindo da infância. Então ele não consegue se agregar em determinados fatores. Então o que ele faz? Ele se molda de uma maneira totalmente oposta daquilo que ele está sentindo, daquela emoção negativa que ele sente. E ele quer expor, ele quer cobrir isso, ele quer fazer com que isso seja reposto na vida dele, com coisas boas. Só que ele não conhece o caminho bom. Ele não conhece qual é o caminho certo, porque ele não teve assim, uma educação adequada para isso, com normas e princípios e regras. Né? E isso fez com que ele possa ter já tido algum problema, de algum desvio de comportamento físico que a família não percebeu. Mas o alinhamento dele dentro, novamente, da sociedade, da família, do meio comercial onde ele trabalha, de todos os amigos dele, isso aí depende muito de como vão
tentar ajudar aqueles que percebem, né? E ele é um Oriburuku, em outras palavras, que ele tem um distúrbio físico, né? Então, se dentro disso daí ele tiver muita ajuda, ele consegue conseguir o Tugonci, quer dizer, o equilíbrio. Ele consegue novamente acordar para a vida, se reparar dentro desses fatores e ele passeia, certo? Existe também o Babai Fadimir funcionou também o Adiogun, né? Exatamente, desencadeou um Ajogun, porque esse Ajogun dele que desencadeia, certo? É exatamente, né? O Idiá, né? É luta. Esse é forte, né? Entendeu como que é? Sim. E o foco é percas, entendeu? Também. Sim. Então, isso aí que traz para ele, esses Ajogun, uma emoção ruim para ele, né? E ele quer retribuir. E, na verdade mesmo, quem ajuda ele muito é o Ori. Principalmente. Tem gente que tá ali parado, não fez nada. Aí daqui a pouco começa a ter briga do lado dele. Mas sabe por quê, né? Ele é o imã. Ele é um imã de confusão. Ele é um imã de briga. Ele é o próprio mau relacionamento social. Tá entendendo? Se fosse no mundo antigo, ele seria um feiticeiro ruim, né? Uma feiticeira ruim, né? Uma bruxa, né? Mais ou menos. E já iam tentar queimar ele. Ia tentar queimar, crucificar. Eita, nós. Pra complementar, o Babai Fadimir, para o Fábio, né? Que escolheu o Fábio de Guarulhos. Fábio. Pessoal, como o Babai Fadimir falou, nem sempre é um ebó, né? Às vezes até uma conversa ajuda, não precisa fazer nada, não precisa valer nenhuma oferenda, nada. Ou nem sempre, né, o IFA vai ajudar. Tem que ir no psicólogo. Ou, né, como eu sempre bem nesse assunto, todos os assuntos, né, que os médicos, né, os hospitais deveriam trabalhar em conjunto com a gente. É muito importante, porque eles não sabem algumas vezes como a gente consegue, né, curar as pessoas espiritualmente. Eles vão lá no médico, olha, o seu problema é... Se não tem problema nenhum, não, mas eu acho que eu tô com hemorragia, acho que eu tô com alguma coisa, você não tem problema, vai pra casa. Entendeu? Esse é problema muito do emocional também, hein? O Babai Fadimir tá falando, estamos falando aqui. Então, o Ebori, a pessoa pode fazer Ebori, né? Ebori, então fala de um jeito, né? Pode fazer Ebori, pode funcionar? Não pode funcionar, que a pessoa não pode gostar, não pode querer, né? Esse sacrifício também, não pode ajudar em nada. Então, tem que ver, né? Sempre uma particularidade, né, Babai Fadimir? Você falou uma coisa muito importante, e que entra uma parcela de ajuda, né? Em Fá, Orixá, entra uma parcela de ajuda. A parcela de ajuda, a primeira é a compreensão, né? E descobrir o Oriburuku. Um outro fator bem relevante que você falou, ele é bem importante, é saber mudar esse Ibi, ou esse roubo que a gente fala, certo? E despachar esse Ajogun, né? Fazer com que tenha no caminho para Irê. Né? Dá para fazer tudo de uma vez, né? Mas aí é que tá. Mas tentar mudar o caminho dele é diferente da situação física que ele tem, entendeu? Uhum. Da situação física, que já está dado. Tem gente aqui que já está cansado da vida com 40, 50 anos. Acho que a gente vai resolver o problema num ebó só, né? Um trabalho, né? Não. Mas que você falou, alinhar ele, fazer o equilíbrio, mas mudar esse Ibi para Irê, entendeu? Como que é de passagem de Ajogun, e fazer com que ele torne um caminho para Irê. Aí sim, ele pode ter mais chance de aparecer pessoas mais no caminho dele para ajudar ele do que para destruir ele. Porque o Oriburuku, ele tem bastante gente para destruir ele. Porque ele se torna um inimigo, né? As pessoas veem como inimigo, né? Porque acaba... Tem uma parcela de culpa aí também, Fadimir. Hein? Tem uma parcela de culpa aí no meio, né? Sim. Eu vou puxar mais, quer ver, ó? Olha onde minha mente foi, né? É o Exu, né? Ele nem sempre ele tem uma situação e um bom relacionamento religioso com o Bara. Você está entendendo? Sim, não tem. E ele gosta, né? O Exu também gosta disso. Né? Não, mas ele não tem esse contato com o Bara e também ele não tem
um contato de iniciação. Porque se ele tiver um contato de iniciação em Fá, tiver um contato de iniciação em orar em alguma casa de axé, entendeu como que é? E Sim. que a Iá, ou o Babalorixá, ou a Doné, o Doté, e tal, e ele descobrir qual que é o problema íntegro daquele filho, né? Ele pode ter muita ajuda, inclusive o apoio sócio-religioso. Né? Sim. Porque o apoio sócio-religioso, quando todos em prol de um, faz com que ele possa ter um equilíbrio, adquirir um equilíbrio maior, que ele não é renegado, que ele é útil à sociedade, e que ele é uma pessoa comum com todos os direitos de todos, entendeu? E que vai depender da luta dele para sobreviver, para conseguir, para conquistar profissionalmente a parte econômica dele, financeira. Então, ele vai ter que ganhar estímulo para uma realidade de vida. Né? Eu acredito na cura do Oriburucu, mas precisa ter muita paciência, muito suru, muita paciência, alinhado com esse fator que está com o cristalino dele trincado. Né? Então ele vai começar a sentir prazer em conviver com emoções boas de alegria do seu próximo. Né? Porque o Oriburucu, quando ele vê alguém alegre, ele fica com raiva. Ele fica irado, mas vamos usar a palavra ira, certo? Ele fica irado que aquela pessoa está feliz. Porque nada para ele é bom. Ele pode até ter passado coisas para momentos de muita alegria que ele pode ter aproveitado, e ele não aproveitou. Porque, na realidade, ele não acredita na felicidade. É exatamente o ponto importante que você falou, viu? Não acredita na felicidade. Então não busca. Um dos pontos interessantes é como que as coisas funcionam. Durante anos, as pessoas se comprometem a iniciações e tal, certo? Aí é tudo, e começam a se sentir melhor. Às vezes, eles começam a se sentir melhores na sua vida. Mas por que isso aí realmente acontece? Porque uma vez que começa a alinhar com as verdadeiras energias do universo, certo? Que são as forças em Irê, entendeu? Começa a deslizar automaticamente dele, esse filho, para uma corrente, para fonte de energia que ajuda ele na vida. Né? Isto que é a realidade, que aprova que o seu comportamento, certo? E o porquê alguma nota de aprovação foi apostada em relação ao comportamento dele, a moral dele, certo? Quando ele usou o intelecto dele, a sabedoria, o conhecimento para fazer a escolha certa de que iria beneficiar a si mesmo, aqueles que você ama, a beneficiar os amigos, certo? A fazer uma comunidade benéfica ou beneficente, certo? É o universo que nós vivemos ali assim, certo? Que a recompensa para si mesmo. Isso, né? Hein? Pode falar. Não, eu estou dizendo que está em falta essa sociedade que o senhor está falando. Com certeza. Com certeza. A recompensa para si mesmo é para entender como tudo funciona. Mas só que ele tem que passar por isso e tem que entender quando ele já está sendo beneficiado. E ele vai procurando cada vez mais, certo? A manter o equilíbrio, a ter mais paciência, suru, entendeu? E começar a se relacionar em parte boa, em parte irê, com a sociedade dele próprio, com a família dele, com os filhos, com o esposo, com tudo que cerca ele, né? Porque não é só no religioso que vive o homem. Nós não vivemos 48 horas no religioso por dia. O dia tem só 4 horas. Você não pode viver 48. Certo? Você vai ter que dividir, certo? A família, a religião, ao serviço, onde ele adquire os bens econômicos dele. Ele tem que ter um equilíbrio em tudo. Isso também é o Iopelê. É onde você vai ter a condição de se identificar com as ações de comportamento na vida. Porque tudo que é regrado, certo? Ele vai ter resultado. Se a vida tem uma regra, ela tem uma regra de bom viver. Família, serviço profissional, religioso, e esse valor todo que vai fazer um todo em si.
vai complementar tudo aquilo que o ser humano precisa. Precisa de água, de comida, precisa de ar, de oxigênio, e precisa de todos os elementos que compartilha. E assim também é o sócio político. Né? Exato. Isso daí pode fazer com que o sacerdote cria pessoas obcecadas pela religião. Cria mais pessoas fanáticas pela religião. E outra, se você perguntar para um dos meus filhos carnais, certo? Que já se iniciaram tudo, mas se você perguntar para ele alguma coisa referente à religião, certo? Ele diz que é imaturo responder para você. Ele responde para você livremente. Eu ainda sou imaturo para exercer qualquer opinião a respeito. Principalmente lidando com o ser humano. Porque o ser humano, ele é para ser respeitado em todas as instâncias. Sim, e esse valor do respeito começa, inclusive, em família. Certo? Ele começa dentro do valor, do equilíbrio, da fialdade, em compartilhar, em saber estar unido, porque todo esse valor da lealdade é que faz com que o ser humano ele seja assim cúmplice um do outro, beneficamente. Eles já aprenderam bem o começo, né? Aprenderam a escutar, né? Exatamente. Primeiro eles vão só ouvir, só escutar, amadurecer, para depois poder interagir. Porque interagir é onde você vai arrumar uma luta e vai fazer com que a parte que você está dando, certo? Seja a parte certa e você, sem a experiência própria, possa querer me julgá-la. Isso acontece muito na nossa região, infelizmente. As pessoas tentam julgar a próxima sem ter o próprio alicerce formado. Isso é muito ruim. As pessoas são julgadas gratuitamente, né? Exatamente. Porque todo trabalho, todo bom trabalho realizado, sempre vai incomodar alguém. As pessoas poderiam montar o TV Fama do IFA, o Candomblé, né? TV Fama do Candomblé do IFA. Tá facinho. Isso, porque tudo aquilo que você vai alertar o ser humano vai incomodar determinadas pessoas com más intenção. Porque se cada vez que eu falar, e qualquer outro sacerdote, babalaô, babalorixá, falar e alertar e acordar o ser humano para a realidade espiritual, isso vai ser muito incomodante para todos aqueles que escutam e são mal intencionados. Você sabe que dentro de Ifá, todo mal intencionado vai decretar sua própria sentença. Exatamente. Isso a gente fala algumas vezes aqui na rádio e as pessoas estão escutando lá do outro lado e estão interpretando errado. Errado. Então, a primeira coisa que eu falei para pessoal, por favor, explica o que é regra, senão o povo, né, vai interpretar diferente. Né? Então a gente tem que deixar bem claro, né, para todo mundo que está escutando, a gente não ofende ninguém, a gente não quer atacar ninguém, nós somos da paz. Porque já paramos pela guerra, né, Babai Fadimi? Com certeza. Se você vê que a sua vida é mal, é pelos mesmos motivos, ao contrário do bem viver. Sobre regra, quer dizer, isso também faz parte do que eu apelei, que é o bom caráter, para todas as identificações e comportamentos das nossas vidas e as relações no trabalho. E uma vida, não apenas para o seu benefício de curto prazo, sim, mas também os resultados do prazo. Mas exatamente. você continuar pensando, nunca vai aprender a pensar, aprender a usar, aprender a dedicar os seus dons, e que faz parte natural da criação do mesmo, poderá alcançar os seus sonhos. Por isso, é que eu sempre digo para todos que estão perto de mim, lute dignamente por tudo que você quiser na vida. Que você conseguirá. Eu não queira você acredita, sempre luta, né? Com certeza, porque você tem Acabou de mim. O pessoal deu um probleminha de conexão aqui. Pessoal, agradecer a todo mundo, né, que tá escutando a rádio aqui. Hoje a audiência está sendo muito boa. Espero que todo mundo possa comparecer quarta-feira que vem, né? Quarta-feira que vem, programa eu queria às 8 horas. Só para dar uma rápida
uma rápida dica para todo mundo. Tem um programa chamado Conexão com Ifá, começa segunda-feira às 10 da manhã, ok? Terça-feira, voltou de novo o programa Ifá para uma Cultura de Paz. Ifá para uma Cultura de Paz é toda terça-feira às 20 horas. O programa aqui, Equilíbrio e o Montum Moci, é toda quarta-feira às 20 horas.